Bom dia, meu querido e minha querida, tudo bem? Como estamos nessa semana que está iniciando? Estamos bem? Claro que sim. Na presença de Deus estamos sempre bem, sempre esperançosos, amém? Se não estamos, vamos ficar agora, porque hoje o Salmo 147 é um convite assim como o salmista convidava os seus para o louvor ao Deus, nosso Deus e Pai. Eu convido você para, estudando a Bíblia juntos, louvarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse salmo de hoje é uma chamada, é um convite para louvarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E antes de começar, eu quero explicar esse salmo, né? Teologicamente, eu quero explicar esse salmo. Eu acho importante, porque à medida que nós formos orando, você já vai entendendo o salmo. Esse salmo 148, ele é um hino, é o segundo hino, né? Ele é o segundo hino dos hinos jubilantes, né? Dos últimos 5 hinos do grupo dos últimos hinos do Saltério, né? Como eu falei ontem, nós louvamos o primeiro, né? Do grupo dos últimos 5, né? Onde foi o primeiro, hoje é o segundo, né? O Salmo 147. E todos são de júbilo, são de alegria, são de louvor. E eu creio que o nosso coração tem que se alegrar. Nós temos que pegar nessa oração, nesse louvor, a inspiração para aprendermos com esses ensinamentos a também louvarmos o Senhor. E esse salmo ele é tão sublime que o salmista nos ensina, né? O salmo ele é dividido em 3, ele contém 3 estrofes, tá? Ele contém 3 estrofes e cada estrofe elas iniciam com uma chamada ao louvor, seguidas, né? E cada estrofe ela é seguida das causas para o louvor, né? E à medida que nós vamos louvar o salmo, depois eu vou explicando tudo direitinho, tá? Então, primeiro vamos louvar ao Senhor e depois a gente vai destrinchar estudar esse salmo. Aleluia, ele começa também com aleluia. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. O Eterno reconstrói Jerusalém. Ele congrega os exilados de Israel. Somente Ele, somente Deus, cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder, é infinita sua sabedoria. O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Essa é a nossa primeira estrofe, né? Onde o salmista começa chamando, né? Onde ele inicia convidando a todos a louvarem o Senhor. E os demais versículos vão apontando as causas para esse louvor. E nós devemos ser assim todos os dias, meu amado e minha amada. Nós devemos louvar o Senhor. Lúdia, eu não tenho motivo para louvar. Nós temos, só de termos aberto os olhos de manhã, nós temos motivo. Comer o pão de cada dia, nós temos motivo. Estarmos respirando, temos motivo. Olhar para a pessoa que está ao nosso lado, que nos ama, nós temos motivo. Termos o nosso Deus acima de todas as coisas, nós temos motivo. Termos o nosso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é o motivo principal, nós temos motivo. Ter o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós temos motivo. E esse salmo, ele é tão lindo, que ele vai nos ensinando e vai nos ensinar os motivos. Então, todos os dias
que você pensar em murmurar, lembra do salmo. Não, eu vou louvar o meu Deus Todo-Poderoso. E louva, mesmo que a circunstância esteja ruim, louva. Amém? Aí começa a segunda estrofe, versículo 7. Aí ele convida de novo, ele conclama de novo ao louvor. Entoai ao Senhor com ações de graças. Cantai ao nosso Deus ao som das cítaras. Aí versículo 8. Por quê? Porque ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar a relva sobre as colinas. Aí fala de novo. Por quê? Porque ele dá alimento para o quê? Para dar alimento ao gado e aos filhotes do corvo, quando crocitam de fome. Por quê? Porque ele não se compraz no vigor do cavalo, nem dá valor à agilidade dos seres humanos. Mas o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Glória a Deus. Então aqui finalizou a nossa segunda estrofe. Começa a terceira estrofe. E aí o salmista começa de novo conclamando, convidando para o louvor ao Senhor. Conclama ao louvor ao Senhor. Aí ele fala: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, meu irmão, minha irmã. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Sião, louva teu Deus, porque ele reforçou as trancas de tuas portas. E em teu meio abençoou teus filhos, abençoou a tua família, abençoou a tua casa. Ele reforçou as trancas, ele guarda a tua casa, ele te protege, ele guarda a sua saída e sua entrada. Aleluia. Ele fica entre nós e as pessoas, entre nós e as circunstâncias. É ele que dá paz em tuas fronteiras, te sacia com a flor do trigo, te dá o pão de cada dia. Por aí vai, né? Ele envia suas ordens à terra e veloz corre sua palavra. Versículo 16. Ele faz cair a neve como lã, como cinza espalha a geada. Lança o granizo aos punhados. Diante de tal frio, quem pode resistir? Ele envia sua palavra e derrete o gelo. Faz soprar o vento e as águas voltam a correr. Ele proclama a Jacó a sua palavra, a Israel seus decretos e suas decisões. Isto não o fez a nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos aqui agora para o nosso estudo, meu querido e minha querida. Então, o que nós vemos aqui? Nós temos aqui, então, 3 estrofes, né? Nós vamos estudar as 3 estrofes. Eu tenho 3 estrofes aqui. E eu dividi, né? Esse salmo eu dividi em 3 estrofes. Então, elas, como eu já falei, elas iniciam com uma chamada ao louvor, seguida das causas do louvor. Então, vamos estudar do versículo 1 ao 6. O Senhor começa ele começa conclamando ao louvor pela graça de Deus para com Jerusalém. E dos versículos 2 a 3, ele começa a falar as causas, né? Os outros versículos da estrofe são seguidos de quê? Das causas para esse louvor. Então, por exemplo, dos versículos 2 ao 3, dos versículos 4 ao 6, o salmista começa a enumerar as causas do porquê louvar ao Senhor. Então, por exemplo, versículos 2 ao 3, ele fala: o Senhor reconstrói e restaura o seu povo amado, ele cura emocionalmente seus filhos, ele cicatriza as feridas dos corações de seus filhos. Amém? E ele vai falando sobre isso nos versículos 2 e nos versículos 3. Depois dos versículos 4 ao 6, ele fala:
ele fala da grandeza da criação do universo, né? Ele está falando da grandeza da criação do universo. E aqui no versículo 2, aleluia, como é bom cantar louvores ao Senhor, nosso Deus, como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. Então, o salmista, ele louva ao Senhor pela restauração pós-exílica de Jerusalém, né? Esses 5 últimos salmos do Saltério, todos de júbilo, todos de alegria, são assim, né? E é uma grande alegria, e aí nós trazemos para os nossos dias de hoje, amado e amada. É uma grande alegria adorar a Deus com hinos e cânticos espirituais, quando o nosso propósito íntimo é somente louvá-lo. E eu tenho um exemplo aqui no Salmo 135, versículo 3, que diz sobre isso, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos, para que você possa depois ir lá e conhecer. Amém? Eu vou deixar na descrição dos vídeos. Agora vamos aqui comigo no versículo 3. No versículo 3 fala assim, no versículo 2 primeiro que eu quero falar. O Eterno, 2 mesmo, me perdoe. O Eterno reconstrói Jerusalém. Ele congrega os exilados de Israel, né? Ele está alegre aqui, o salmista comemorando a reconstrução de Jerusalém. Então, o mesmo poder de Deus, Yahvé, que criou e administra o universo, ele é aplicado na restauração de seu povo amado aqui no versículo 2. Mas não só nessa época, hoje também. O Deus que eu sirvo, ele reconstruiu a minha vida emocional, a minha vida física, a minha vida espiritual. O Senhor, ele reconstrói. O poder de Deus, ele reconstrói, ele restaura o seu povo amado. Amém? Então, e no versículo 3 ele fala, somente ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Somente ele. Então, ele conforta o coração daqueles que sofrem. Somente ele. E depois ele fala, e na proteção daqueles que não têm como se proteger sozinhos. Que nós vamos ver no versículo 6. E o Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Ou seja, quando a gente deposita nas mãos do Senhor, tudo. Quando a gente confia nele, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, que a gente confia no poder de Deus, no poder do nosso Deus. Amém? Porque o mesmo poder que criou e administra o universo é aplicado na nossa restauração. Quando a gente confia totalmente, plenamente nele. Não na nossa força bruta, não na nossa força, sabe, eu vou fazer, eu vou conseguir, não. Mas quando a gente coloca, joga sobre ele, lança sobre ele, a gente se submete a ele. Então ele restaura. Eu sou a prova viva disso. Ele restaurou, ele cicatrizou todas as feridas, todas da minha alma, todas. Então ele reconstrói, ele restaura, ele traz o conforto e ele nos protege. Amém? Glória a Deus. E aí, quando ele fala aqui sobre somente ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas, e vai falando, aqui tem um exemplo, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo, tá? De outros salmos que falam sobre essa restauração emocional, tá? Inclusive tem 2 passagens em Neemias, que eu vou deixar na descrição do vídeo, Neemias 2, versículos 17 ao 20, e Neemias 4, versículo 1 ao 23, mas é bem extenso o texto, falando sobre a pressão, quando Neemias estava organizando, supervisionando e reconstruindo os muros de Jerusalém. Vou deixar aqui nas descrições do vídeo. E assim como também os Salmos 137 e 126 que falam sobre isso. Agora aqui, ele fixa o número das estrelas, versículo 4, a cada uma dá um nome. Então, olha que coisa linda isso aqui.
aquele, nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, aquele cujo poder e inteligência são tão grandiosos que determinam o número das estrelas e lhes atribui os nomes, ele também tem capacidade suficiente para proteger e sustentar todas as pessoas que, o que eu já falei, que humildemente nele confia, amém? E para abater a altivez, para abater a arrogância dos ímpios. Eu confio muito nessa palavra. Eu confio muito nisso aqui que eu estou compartilhando com vocês nessa mensagem. Sempre eu dou esse conselho quando alguém chega e fala: Lude, eu fui oprimido, eu fui passado para trás, eu fui pisado, eu fui isso, a situação é essa, eu falo: deposita no Senhor sua confiança, né? Ora, coloca diante de Deus, coloca a pessoa entre você e Deus, porque se o Senhor, cujo poder e inteligência, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Onipotente, olha só, ele é tão grandioso que ele determinou o número de todas as estrelas, atribuiu o nome a todas, amém? Ele tem capacidade suficiente para proteger, para sustentar todas as pessoas. Mas qual que é a condição? Humildemente se submetem a ele. No decorrer que nós vamos falar mais sobre essas condições. Humildemente, sermos humildes, sermos dependentes, sermos submissos, amém? Com o coração quebrantado, contrito, sabe? Todo dia fazer uma auto-reflexão, ter o arrependimento, isso tudo andam juntos. Arrepender daquilo que nós fazemos de errado, chegar diante dele, porque é um relacionamento que a gente tem que ter com o Pai. Então essa a humildade, como eu já falei em outros estudos, é a chave dos relacionamentos. Tanto para com Deus, né, que eu falo, para com o Espírito Santo, né, para ele ter o pleno controle, é a submissão. Humildade, eu falo que a chave é você ser submisso uns aos outros. O cristão tem que ser humilde, o cristão tem que ser submisso uns aos outros. Aí eu escuto assim, você ser humilde, você está sendo bobo, você ser pisar. Não, humildade não é isso. Humildade é a chave para o relacionamento. Você depende da outra pessoa, você ser submisso a outra pessoa. Então, o Senhor tem essa capacidade para sustentar e proteger todas as pessoas que humildemente nele confiam, essas pessoas que nele confiam. E para abater quem? Quem que ele abate? A altivez, a arrogância dos ímpios. Aí vou ter vários exemplos no Salmo 20, versículo 8, vou deixar aqui na descrição. Salmo 146, versículo 9. Isaías 40, versículo 26 ao 29. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Amém? E no versículo 5, versículo 5 não. Versículo 5 sim. E aí, do versículo 2 ao 5, né, se a gente for fazer assim um comentário geral, né, do 2 ao 5, eu tenho que, o que eu expresso do versículo 2 ao 5. Do 2 ao 3, ele está falando o cuidado do Senhor para o seu povo é garantido pela sua onipotência, ou seja, ele é todo poderoso, como nós acabamos de falar aqui, quando eu comparei o poder, a inteligência dele, né? A inteligência, o poder dele, ele é tão grandioso que ele, além de determinar o número das estrelas, ele atribuiu um nome a todas elas. Esse mesmo Deus todo-poderoso, onipotente, ele tem capacidade suficiente para proteger e sustentar todas as pessoas que humildemente a ele se submetem. Para quê? Para bater a altivez e a arrogância dos ímpios. Então, o cuidado do Senhor para com seu povo é garantido pela sua onipotência. Nós podemos ver isso dos versículos 2 ao versículo 5. Amém? E do versículo 10 ao versículo 11, daqui a pouco eu vou falar, mas antes eu quero falar sobre o versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e
perene. Amém? Primeiro, que eu já falei várias e várias vezes, o Senhor, ele não se agrada, né? Não se agrada a Deus com rituais. O Senhor não se agrada com rituais, com sacrifícios, com oferendas, né? Várias vezes, em vários estudos bíblicos, né? A gente já viu, nós já podemos observar isso na palavra. Mas, e tão somente com o quê? Depositando absoluta fé, obediência na sua graça, no seu favor imerecido, e por humilde obediência à sua palavra. Deixo aqui descrito Romanos 4, versículo 5, Romanos 8, versículo 4 e 2 Timóteo 2, versículo 15. Eu vou deixar tanto os versículos quanto os links para vocês poderem entrar, tá? Então, o Senhor, né, aqui do versículo 10 ao 11, o Senhor, ele não se compraz na força física, mas ele se compraz o quê? Na confiança, né? Numa confiança reverente, ou seja, aqueles que temem, que demonstram respeito e confiança reverentes, aqueles que esperam em sua misericórdia, que esperam em seu amor leal, em seu amor firme e fiel de Deus, para com eles, seu povo infiel. Lá no Antigo Testamento, toda vez, que eu já até falei isso, que você vê misericórdia, igual aqui, né? Na versão da João Ferreira de Almeida, esse versículo 11 está falando assim: agrada-te o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então essa misericórdia é aquela misericórdia que fala em Oséias, capítulo 2, versículo 19, que significa reset. Vou deixar escrito aqui, em hebraico. Amém? Então, essa misericórdia, ela, no Antigo Testamento, ela engloba um significado amplo. Ela engloba comunhão, libertação, iluminação, direção, perdão, a esperança, o louvor e a preservação. Estavam todos baseados no reset de Deus, na misericórdia de Deus. Então, esse reset de Deus, essa misericórdia de Deus, é o amor leal, firme, fiel de Deus para com seu povo infiel. Amém? E agora, vamos para o versículo 15. Ele envia suas ordens à terra e veloz corre a sua palavra. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Olha só. Aqui, né, nós temos um bom tema, né, para estudo. Mas o que eu quero observar primeiro, que observas no primeiro capítulo do livro sagrado, né, da nossa Bíblia Sagrada, Gênesis 1, que quando a voz de Deus soa no universo, cumpre-se, precisa e imediatamente a sua vontade, né? E eu vou deixar aqui na descrição Gênesis 1 e o link. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Em paralelo, todos os sinais e maravilhas realizados pelo Senhor diante de Israel e de todos os povos pagãos, assim como todos os milagres realizados por Jesus Cristo, o Messias, ocorreram infalivelmente logo em seguida às suas ordens. Vou deixar aqui dois exemplos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Êxodo 14, 21, que é quando Deus abre o mar para o seu povo passar, e o outro em João 11, capítulo 11, versículos 43 e 44. Amém? E vou deixar também o link. E aí eu quero falar com vocês sobre os versículos do 15 ao 20,
que como nós vimos aqui, do versículo 10 ao 11, versículo 15 ao 20, nós estamos falando aqui agora, que sua palavra comanda as forças da natureza. Primeiro ponto. Segundo, dos versículos 15 ao 18, né? Mas comunicou particularmente suas leis a Israel, né? Que ele fala aqui, do 15 ao 18 ele vai falando, e ele fala, ele proclama Jacó a sua palavra, Israel, seus decretos, suas decisões. E isso não fez a nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças, aleluia. Antigo Testamento, né? Mas comunicou particularmente suas leis a Israel, distinguindo de todas as demais nações. Versículos 19 e 20. Mas hoje, graças a Jesus Cristo, também temos acesso à palavra, às escrituras, à palavra de salvação. E aí, quando eu falo que hoje, graças a Jesus Cristo, nós, a igreja, os verdadeiros adoradores, os quais Deus chamou para si, temos acesso a essa palavra, a esse manual de vida, as escrituras, a esse evangelho, as boas novas, amém? E com isso eu vou lá em João 4, aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, viu? Amados, abre comigo lá em João 4, que essa palavra nós temos que ler juntos. João 4. Versículos 23 ao 24. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores mas a hora está chegando, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E agora João 1, versículos 10 ao versículo 14. Vamos lá. A palavra se fez carne. Porque nós estamos falando sobre a palavra, né? Aqui no Salmo falou, e a palavra várias vezes. Primeiro eu falei no versículo 15, ele envia suas ordens à terra, velozmente corre a palavra. E eu falei que em Gênesis 1, eu citei Gênesis 1. E a palavra se fez, tudo pela palavra. E aqui depois de novo, 18, ele envia a palavra e tudo se faz. 19 a palavra, 20 a palavra. Então vamos para 18, vamos para o João, quer dizer, João 1, versículo 10 a 14, que fala assim: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém. Glória a Deus. Palavra linda, Jesus. Então, na verdade, no Antigo Testamento foi isso mesmo. E não o fez a nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças. Mas hoje, por causa de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, aqueles que está falando aqui em João 1, versículo 10 e 14. Então nós, a igreja, os verdadeiros adoradores, a quais Deus chamou para si, que cumpre a verdade que está aqui nesses versículos que eu falei, esses receberam a palavra. Amém? Glória a Deus. Amada e amada, eu agradeço a Deus primeiramente por esse estudo, ao Espírito Santo,
que tem me capacitado, e eu peço que Ele me capacite cada dia mais, aperfeiçoa, capacita, ilumina, me dê direção, né, esperança. Eu louvo ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, por esse momento, e louvo mesmo todo o meu coração, amém? Que a comunhão cresça a cada dia, que através dessa palavra pessoas sejam libertas, sabe? Pessoas sejam capacitadas, iluminadas, dirigidas, né? Que o perdão chegue, né, nas famílias que precisam do perdão, que as pessoas que precisam liberar perdão através da palavra do Senhor, porque só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, amém? E que a perseverança, amém, cheguem também através da palavra, porque é por meio dela, amados, que tudo acontece. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu faço um apelo, e o meu apelo é: não deixe esse vídeo parado. Se inscreva no canal para que não é que eu cresça, eu tenho que diminuir para que ele cresça, mas que a palavra cresça, o canal cresça, para que mais e mais pessoas possam assistir esse vídeo e receber essa palavra. Porque quando você se inscreve, você curte, compartilha, o YouTube, ele vê que está fazendo propaganda, ele vê que está chamando atenção, ele coloca em evidência. Então, ajude a palavra de Deus a ser compartilhada. Ajude mais e mais pessoas a serem alimentadas. O Espírito ficar forte. E as pessoas crescerem na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia, excelente dia para todos.